sua vida. Amém? O primeiro ponto que eu queria destacar é o versículo 2, meus irmãos, que trata muito acerca de direcionamento da parte do Senhor. E o Senhor vai dizer, habita na terra que eu te disser. É engraçado que o Senhor vai dizer a Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Não foi diferente com Isaac, porque Deus levou Isaac a uma terra chamada Gerar. E nessa terra havia um rei, Abimeleque, meus irmãos. E esse rei aqui, a gente consegue descrever aqui, meus irmãos, que foi um rei um pouquinho ambicioso. E ele teve ali, ele olhou para a mulher de Isaac e a desejou. Mas eu não quero entrar nesse ponto, que é um pouco mais delicado. Mas eu quero entrar aqui, meus irmãos, no versículo 3 e 4, que diz assim: e mora nesta terra, eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei a todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei as tuas descendências como as estrelas do céu, lhe darei todas esta terra, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Meus irmãos, quando nós estamos debaixo da direção do Senhor, nós precisamos entender que o Senhor faz uma promessa. É a mesma promessa que o Senhor fez a Abraão, que iria multiplicar o povo, que aquele povo seria uma grande nação. O Senhor reforça aqui com Isaac, dizendo: não, tenha calma, tenha paciência, continue na minha direção, continue no meu caminho, porque a promessa. Eu quero dizer nessa igreja, nessa noite, que é a promessa da parte do Senhor. Continua tão somente no caminho que o Senhor tem desejado ao seu coração. Não se precipite, não tente tomar decisões precipitadamente, porque você tão somente vai se frustrar, vai se chatear. Muitas vezes a gente se frustra e coloca a culpa do Senhor, mas o Senhor está dizendo: continua no meu caminho, a direção é minha, a promessa é minha, então continue no meu caminho. No versículo 5, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandados e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Além de ter direção, além de ter promessa, o Senhor nos ensina aqui nessa noite que nós precisamos obedecer e guardar os mandamentos. Obedecer a voz do Senhor, meus irmãos. Meditar na palavra do Senhor dia e noite. E aí eu confronto nesta noite: qual foi a última vez que você acordou de madrugada para falar com o Senhor? Qual foi a última vez, naquele momento livre que você tem, e em vez de você abrir a palavra do Senhor, você preferiu abrir o celular para ver alguma coisa do Instagram, do YouTube? O Senhor nessa noite nos confronta a dizer: Ele quer mais tempo conosco, com Ele. Ele quer mais tempo que você medite a palavra, na palavra dEle, porque a palavra do Senhor, meus irmãos, é o caminho, é a verdade, é a vida. Amém? Meus irmãos, o versículo 12, que me chama bastante atenção também, a palavra do Senhor vai dizer assim: e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Meus irmãos, além de ter direção, além de ter promessa, além de ter obediência, a gente vê aqui, meus irmãos, que nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é essa? Semear. E semear, meus irmãos, é difícil, demora tempo, né? E quando eu estava pensando nessa palavra, o Senhor me trouxe à memória, meus irmãos, acerca de semear dois produtos, duas coisas, né? Quem é da roça, quem é do interior vai entender o que eu estou falando, né? Eu gostaria aqui de falar acerca de semear sobre o chuchu e sobre o bambu. Há algo interessante nisso, que quando o Senhor chegou essa palavra no meu coração, eu comecei a estudar e eu achei interessante. Porque o chuchu, meus irmãos, você planta e rapidamente, conforme você vai molhando, em menos de 7 dias ele já brota. Ele começa a se estender, começa a pôr a canto, começa a se pendurar, e rapidamente ele dá os seus frutos, né? Mas o chuchu tem as suas dificuldades, porque quando bate o sol a folha seca, se não tiver hidratação ele morre, não tem finalidade alguma. Mas em contrapartida com o bambu é diferente. Há um bambu chinês que eu estive meditando, pesquisando acerca, que quando ele é plantado na terra, e ele demora 5 anos para sair. Por quê, Tiago? Porque nesses 5 anos, quando ele está debaixo da terra, o foco dele é crescer para baixo, é buscar água no subterrâneo. Por quê? Porque ele entende que ele precisa ter estrutura. Ele precisa ter estrutura porque lá fora, quando ele cresce, há adversidade, há lutas, há perseguições, mas
se ele estiver bem estruturado, se ele tiver água, ele vai continuar crescendo em meio às lutas e às dificuldades. E não foi diferente aqui, meus irmãos, com Isaac. Isaac estava em um momento de crise, mas no momento de crise, meus irmãos, Isaac, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele optou por semear. E semear leva tempo. E ele semeou. E a palavra do Senhor, meus irmãos, vai dizer que no mesmo ano, versículo 12, né? E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais. Meus irmãos, se você for plantar qualquer coisa hoje, demora muito tempo. Se você for plantar uma jabuticaba, demora mais de 10 anos para dar fruto, né? Se você plantar um pé de jaca, é mais de 10 anos também. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que Isaac semeou naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Mas por quê? A palavra do Senhor vai nos dizer porque o Senhor o abençoava. A prosperidade, meus irmãos, não está na força do homem, não está, meus irmãos, no suor, na intensidade do trabalho do homem, não, mas sim na bênção do Senhor dos Exércitos. É o Senhor que faz prosperar o nosso celeiro, meus irmãos. É o Senhor Jesus que nos capacita e nos ensina nessa noite que é mais importante semear, meus irmãos. É importante semearmos em tempos de crise, porque em tempos de crise, meus irmãos, são poucos os que semeiam. E me veio aqui a memória, meus irmãos, o Gideão, aliás, meus irmãos, aliás, eu esqueci o nome do personagem bíblico, depois o pastor me corrige. Ele em momento de crise, ele estava semeando trigo no lagar. Gideão, meus irmãos, obrigado, pastor. Gideão, meus irmãos, em tempo de crise, ele estava malhando trigo no lagar.